Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora falar agora sobre o São Paulo com duas atualizações importantes. Primeiro sobre saída. O lateral esquerdo Wellington tem um acordo verbal com o Southampton da Inglaterra. O time inglês já fechou com o jogador, ele pode assinar um pré-contrato porque entrou nos últimos 6 meses de contrato. O detalhe importante é, o Southampton tem a intenção de levá-lo agora. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol de São Paulo. A pessoa afirmou que ainda não há proposta do Southampton, mas deixou um recado, abre aspas. Vamos esperar, mas percentual sem dinheiro não vai rolar negócio. O que esse dirigente está deixando claro? Que o Southampton oferecendo apenas um percentual de uma venda futura não vai levar o jogador por agora. O tricolor até aceita percentual, mas também quer dinheiro para liberar o Wellington com 6 meses de antecedência. Sobre Alexandre, o alvo do tricolor para essa posição. O irmão dele, o Flávio Lobo, postou o seguinte, abre aspas, tudo no tempo de Deus. Coisas boas estão por vir. E essa postagem é super importante porque horas antes, um jornalista espanhol chamado Matteo Moretto havia afirmado que o presidente do Porto, o André Vilas-Boas, chegou a ter uma reunião com o Alexandre na tentativa de levá-lo para Portugal. Brasileiro, São Paulo contra Bragantino, Mendel Bilovski tem as informações. No Sport Center, o São Paulo enfrenta neste sábado o Red Bull Bragantino do Morumbi. São Paulo, que vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, é o 5º colocado com 24 pontos. Se por um lado terá o retorno de Luciano, que cumpriu suspensão na última partida contra o Atlético Paranaense, o São Paulo para esse jogo contra o Red Bull Bragantino tem 2 jogadores importantes do ataque suspensos, Ferreirinha e Caleri. O técnico Luiz Ubeldia foi expulso no jogo contra o Atlético Paranaense, também está suspenso, não estará no banco de reservas. A novidade pode ser o retorno de Rafinha. O lateral sofreu uma fratura na perna, ficou 3 meses fora, mas tem treinado normalmente com os companheiros. Red Bull Bragantino vem de vitória contra o Atlético Goianiense por 3-1. O time não terá um ex-São Paulino, Elinho está suspenso para essa partida contra o São Paulo. Red Bull Bragantino é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro com 22 pontos. E o São Paulo vê a história se repetir, mais uma seleção atrás do seu treinador. Desta vez, Luiz Ubeldia é o principal alvo do Equador. Isso segundo informações do jornal local El Comércio. Depois da eliminação da Copa América nas quartas de final para a Argentina, a Federação Equatoriana de Futebol anunciou a demissão de Félix Sanches na manhã desta sexta-feira. No comando do São Paulo desde abril, o técnico argentino soma 17 jogos com 11 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, só 2 derrotas, hein? Além de Zubeldia, o uruguaio Guilherme Almada, atualmente no Pachuca do México, é um dos cotados para assumir a seleção do país. O programa falando, o que vai acontecer essa rodada? Não dá para passar o Flamengo no número de pontos, mas dá para empatar. Só que quando você pega para avaliar os jogos de cada um, aí vou usar a frase do Breiler aqui, friamente, não, só racionalmente, fazendo uma análise de jogo e de tipo de enfrentamento, o Flamengo tem a chance de abrir ainda mais a sua vantagem, né? Tem. Porque Palmeiras e Bahia é um jogo complicado, Botafogo e Galo é um jogo complicado, São Paulo e Bragantino é um confronto ali direto, um com 24, outro com 22 pontos. Já o Flamengo recebe o Cuiabá no Maracanã. Você acha que é realmente, olhando racionalmente, friamente, a chance do Flamengo abrir ainda mais a vantagem na liderança? É uma boa oportunidade, Dani, porque o Cuiabá até joga bem fora de casa, mas o Flamengo é superior, inegavelmente, tá numa sequência boa, confiante. E o São Paulo pega o Bragantino, que é um time difícil de enfrentar, um time que tem muita saída de contra-ataque. O Palmeiras, o Bahia, e o torcedor do Flamengo vai lembrar do Bahia como o time que impôs 70% de posse de bola no Maracanã, jogando com personalidade. O Botafogo, por mais que o momento do Galo não seja dos melhores, um time que em casa tem sofrido bastante, é o Galo. Paulinho, Hulk, jogadores que podem decidir na base do individual. Mas... Paulinho, do mesmo jeito que ele não vem bem, ele pode ter uma noite de acabar com o jogo, né? Então, mas até pela qualidade que o Galo continua tendo. O time ainda não está muito bem resolvido pelo Milito, depois daquela sequência de invencibilidade caiu de produção, os desfalques de Copa América por lesão, mas
ainda assim eu vejo o Flamengo não só com um adversário mais viável, mas com os concorrentes diretos tendo pedreiras, adversários mais complicados pela frente. O Flamengo tem uma oportunidade boa de abrir uma pequena gordura na liderança. Porque o Flamengo é o único que vai pegar um adversário, digamos assim, em casa factível. Porque o São adversário Paulo... que não tá... o Galo também não tá brigando em cima. O Bragantino é taco a taco com o São Paulo. 2 pontos, inclusive, na tabela de diferença. É taco a taco. O Palmeiras pega o Bahia. Taco a taco. Taco a taco, meu senhor. Tem razão. Taco Mas aí a eu vou taco. fazer uma pergunta, tá? A maneira de jogar do Bahia também não pode ajudar o jogo do Palmeiras, porque o Palmeiras não se incomoda se o adversário for lá e quiser ficar com a bola, tocando a bola, porque daqui a pouco vem, rouba uma bola, aproveita a velocidade e resolve o jogo. Não, eu entendo dessa forma também. Que o Palmeiras tem várias formas de jogar. Sim. Tem um jogo reativo, tem um jogo de ficar com a bola e fazer a bola girar entre os meias para chegar nos pontas. Tem o jogo mais agressivo do meio para frente, aí vai precisar do Rafael Veiga, para fazer a bola chegar com velocidade no Rony, para fazer a bola chegar com velocidade no Estevão, né? Sim. Não sei quem vai jogar aberto pelo lado esquerdo. Mas não de se repente, compara o enfrentamento de Flamengo e Cuiabá. E o Bahia tem um baita time. Né? O Everton Ribeiro acha jogador dentro da grande área que nenhum outro jogador acha. Ele acha, né? Jogador dentro da grande área para fazer o gol. E Botafogo e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tomou 2 goleadas contra Palmeiras e contra o Flamengo. São 2 times que estão na ponta do campeonato. O Atlético precisa dar uma resposta para a torcida. Não adianta só o jogador da entrevista dizer precisamos nos recuperar. A palavra é bonita, mas é melhor traduzir as palavras dentro de campo. Sim. E é isso que o Atlético precisa fazer. A tradução das palavras em bom futebol. Né? E botar o time para jogar, tem um time que tem a organização, porque às vezes parece que o Atlético Mineiro joga na base do barata voa. Mas com muitos desfalques também, né? Só para fazer Não, tem desfalques. Mas espera aí, o Flamengo teve 9. Palmeiras jogou ontem tinha 9 desfalques. Então, gente, todo mundo tem desfalque. Todo mundo tem desfalque. E o Atlético tem um belíssimo elenco. Tem um belíssimo elenco. Então eu acho que o jogo mais, assim, factível é realmente o do Flamengo. Mas já ganhou o jogo? Não. Não ganhou o jogo. É melhor... Agora, se jogar do jeito que jogou no meio de semana, aí, gente, aí é um show de bola, porque o time dá show. O time dá show. Vamos ver o que acontece, né? O jogo do São Paulo, para mim, contra o Bragantino, é bem parecido. A gente falou a mesma coisa antes do São Paulo enfrentar o Bahia. Que ia ser um jogo complicado para o São Paulo no Morumbi. O Bahia vinha de ganhar de 2-1 do Vasco. Do Fluminense? Tinha ganhado do Vasco, na Fonte Nova. Do Vasco, isso mesmo. Então o Bahia vinha de ganhar do Vasco, assim como o Red Bull Bragantino vem de ganhar de 3-1 do Atlético Goianiense. Então assim, é um jogo parecido e o São Paulo conseguiu resolver bem o jogo. Jogo difícil, tudo, mas o São Paulo conseguiu resolver bem. O jogo contra o Atlético Paranaense para o São Paulo era muito mais difícil ainda lá na Arena. No sintético, num campo diferente, contra um time chato que vem num momento assim, mais delicado. Concordo que o jogo, para mim, o que assim pode ter um resultado, eu diria até um 70-30. O jogo do Flamengo contra o Cuiabá, né? E o Palmeiras, para mim mesmo, esse Bahia com esse momento bom, eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo também. Então, assim, eu acho que a tabela vai ficar meio parecida, Dani. O Flamengo continua com 3 pontos na frente, mas ninguém não vai conseguir abrir muito mais do que isso. Eu acho que não vai haver um tropeço assim interessante muito... também. Mas Bahia e Palmeiras é um jogo que mas se é empatar, Allianz, beneficia né? o Flamengo. Não, se empatar o Flamengo ganhar, aí já começa a abrir. E aí fica um pouco para trás, de qualquer maneira, que os dois têm 27 pontos. Se olhar os 2 jogos de sábado, o São Paulo pode definitivamente entrar naquele grupo para brigar por título. Porque no último jogo a gente falou, né, que definiria o que estava fazendo. E já era para estar, né, Pascoal e Dani e Breyer, se não tivesse os tropeços que teve, né? Teve 2 tropeços aí recentemente em casa que acabou atrapalhando um pouco essa caminhada se o Rafinha do São vai Paulo. Poder voltar na lateral direita, os jogadores que ficarão à disposição. Falei com ele ontem, estava na físio. A gente sabe que Caleri e Ferreirinha não vão jogar e que o treinador de novo não vai ficar no banco de reservas. É desfalque sentido. O André pode jogar de centroavante? Pode
Pode o Nestor jogar pela esquerda? Pode, mas muda muito o sentido de organização, porque o Ferreirinha é um jogador agudo. O Nestor é um jogador de trazer a bola para dentro. É outra característica de jogo. O André, eu gosto mais saindo da ponta para dentro, não de centroavante, que ele tem muita dificuldade de jogar de centroavante. Mas ele joga de atacante, ou do lado esquerdo para dentro, ou do lado direito, pegar a bola e caminhar para dentro da área. Eu gosto mais do que o André de centroavante. E a lembrança não é boa, né? Hã? A lembrança do André lá junto com o Caleri não é boa, porque Não. foi contra o Vasco a última, né? Foi contra o Vasco. E assim, o São Paulo pode entrar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Pode. Depende dele. O Flamengo pode se distanciar ainda mais no Campeonato Brasileiro para comprovar que a fase da Copa América, que era temida, se transformou em uma fase de Copa América que seja bem-vinda. Sombra, foi só os dois, né? Aqui o Wellington se acertou, viu, Sombra? O Wellington aceitou a proposta do Southampton. Vai jogar lá o ano que vem. Ah, o Southampton. É, Tava hoje, durante o dia, tava falando tanto de Torino. Não, é Southampton, assim, ele vai assinar o pré-contrato a semana que vem. Não sei. Não sei se caiu. É, não, caiu. Então, ele, junto com o João Gomes, né? O João Gomes joga lá, não é isso? Não lembro. Não, ele é o Wolves. Ah, outro, né? É, então, Mas ele. caiu. Então é o seguinte: o Wellington ele vai assinar um pré-contrato semana que vem. Os caras querem liberação agora e vão tentar ir pro São Paulo, né? Mas aí tem que ter uma graninha. É, vai tentar desenrolar alguma coisa, senão ele se apresenta, termina a temporada, se apresenta do ano que vem. Né? Sem custo. Então, é isso aí. Agora. O cara deve estar louco pra ir agora, né, meu? Pô. Ah. Não caiu, viu? Escapou? Ele já quer ir embora. Escapou nas últimas rodadas, então. Ô, o cara vai jogar na Premier League, cara, tá bom. Não, o futebol que ele tem? E o Southampton. O futebol que ele tem, cara. O time quer pegar ele pro início de temporada, né? Já quer começar com ele no elenco. Só que o São Paulo tá pedindo uma compensação financeira aí. Qual? Você sabe? Pra Tem poder... ideia de valor? Ó? Eu acho que não tem aqui na matéria, não fala em valores. Mas tá pedindo uma graninha pra poder liberar antes. Agora, sabe quem deve tá tirando a calça pela cabeça? Se fosse eu, estaria. O Caio Paulista. Porque eu vou dizer, eu acho que o Caio Paulista... terceiro reserva. Se ele permanecer no São Paulo, fizesse uma campanha mais duradoura, marcasse mais, se o reserva dele, que é um jogador ruim, for pra Premier League, ele poderia ter ido também. Exatamente. Agora ele é reserva do Palmeiras. Tá vendo como o mundo é? Ele teria continuado como titular no São Paulo, né? E pegaria aí perdeu... uma liga melhor, ganharia mais. É aquela coisa, é ganhar um pouco mais já ou tentar o longo prazo pra fazer algo mais consolidado. Continuar uma carreira de titular ali. São escolhas, né, malandro? O problema pro São Paulo é que o São Paulo não tem lateral esquerdo, só tem o Patrick no elenco e já estão pensando em aproveitar o Lisieiro, Sombra, nessa posição também. Rapaz. O Lisieiro que começou a carreira. Você tá de brincadeira, porque ontem é uma eu das li no hipóteses. blog do São Paulo o seguinte, que lá não tá mostrando condição física de jogar. Então, ele jogou de lateral esquerdo na base, né? Quando ele era sub-20, ali, quando ele era júnior. Mas ele não tinha nenhuma tatuagem, né? Não tinha nenhuma que pesa, a tatuagem acho que pesa. A tatuagem dele pesa. Merece dar uma oportunidade pro menino. Não, cara. ele não tem velocidade pra isso. Dá uma De Paula. oportunidade pra ele. Não dá. Vocês também então o São Paulo fica só com o Patrick, com o Lisieiro no elenco, como opção de jogar na área esquerda. Eu me recuso a pensar que a gente ainda fica com o Lisieiro. É brincadeira. Recuso a pensar. Mas tá lá, eu tá à disposição. recuso a pensar. O Lisieiro não deu certo em lugar nenhum por muitos anos. Tanto que voltou, Ele foi pro Inter, não rolou. Curitiba. Vai jogar no grande futebol suíço. É uma maravilha o futebol suíço. Aí você fala, a seleção da Suíça tá boa assim. Mas os caras não jogam lá, jogam em outros países. Exato. Então, mas ele tá lá no elenco. Cruzes. E aí talvez seja aproveitado, né? E o São Paulo ainda com esse negócio do Alexandre, se vem, não vem. Bom, o grande problema pro Tricolor pro final de semana, jogo de amanhã, contra o Bragantino. Sempre é jogo bom, 20 horas. Jogo bom, sempre São Paulo. Na maioria das vezes é bom pro Bragantino. Onde é? Em Braga, Danilo. Morumbi. Amanhã sem Ferreirinha e Caleri, né? Dois maiores atacantes do Brasil hoje. Esse é o grande dilema do Zubeldia, como escalar o ataque do Vocês ficaram quietos, vocês ouviram isso? Não, ele falou, mas sabe uma coisa? Eu não acredito que todo mundo ficou quieto. Quem cala consente. Mas, Domênico, você escutou e você ficou quieto? Não, mas pera um pouquinho. Tá em outro país. O Domênico tá... outro planeta. O Mano ficou quieto, ficou quieto. Mas, ô Luiz, falando sério, é que a Argentina tem um monte de cidadão lá que engana vocês bem. têm que rebater o cara. Vocês estão aí no estúdio? Não, mas, mano, você é a voz mais você é a voz mais rebatedora que existe. Mas o Caleri, ô Luiz de Paula, é que a Argentina tem um monte de cara que tem muito nome e não joga nada.
Mas ontem, na hora que o pau tava quebrando lá, que precisava, um jogador como o Caleri cabia na seleção. Não, eu acho que não foi só eu que fiquei espantado com o que o Sombra falou, não. O La Roca chegou pra mim e falou assim, nossa, o Sombra é doidão, hein? Chegou agora e já falou, já. Já soltou essa? Soltou essa pra mim, mano. Não quero entregar o Você queria ter o Ferreirinha e o Caleri no Santos? Porra, aceita agora. Porra, ele tem Otero. Ele tem Otero. Ele tem o Furti, velho. E Furti. Tá certo, é isso mas mesmo. peraí, se o Caleri fosse brasileiro, era tão absurdo ele ser convocado? Fala a verdade. A seleção brasileira não tem central, nem tem central. Era muito absurdo. Peraí, óbvio que seria absurdo, porque o Pedro é muito mais jogador que o Caleri e não foi. Você tá de brincadeira, Portugal. Pode falar besteira. Tá vendo, mano? Por isso eu falo que você é o melhor rebatedor. Eu acho que o Caleri na seleção argentina já rebatedor agora. Estádio beisebol agora. Não, peraí, quem vocês acham que é mais jogador, o Pedro ou o Caleri, gente? Talvez tecnicamente o Pedro seja. Mas o Caleri tem sua valia. Mas se o Pedro não tem chance de ir pra seleção e não tá indo, vocês acham que o Caleri teria, gente? Não, mas eu acho que assim, tem muito jogador. Seleção é um negócio muito diferente. Por quê? Seleção. Você sabe um cara que não deu certo em seleção? Vou te enumerar vários que não deram certo em seleção. O seu, infelizmente, falecido amigo Mário Sérgio. O cara era genial. O Alex Cabeção também, cara. Então, lembra? E seleção não rolava. Djalminha. Precisa incorporar a camisa. Eu acho que o Caleri tem o espírito da seleção argentina. Se ele jogar dando porrada com um monte de cara do lado dele, ele vai bem. É igual o Palermo, mano. O Palermo era grosso pra caramba. Quando ele tava ali no meio do Boca da seleção, ele fazia os gols dele, velho. Entendeu? O Caleri é um Palermo muito melhorado, melhor que o Palermo. Mas o estilo do futebol argentino, por isso que eu falo, casa o cara igual o Caleri. Casa sim. Não, é impressionante a entrega do Caleri. Acho que foi o Vampeta outro dia. Eu gosto do futebol do Caleri. Até na Jovem Pan, acho que foi na Jovem Pan que ele teria dito que pra ele o melhor centroavante do Brasil é o Caleri. Tá, porque o Caleri incomoda depois de todos os outros. Depois de todos os outros. Não foi isso não. Cara, o Caleri pra mim era titular no Palmeiras, por exemplo. Fácil. Era titular no Palmeiras. No Corinthians também. Era titular no Corinthians. Pô, no Corinthians era Mas é o seguinte, eu até entendo. Mas aí você apelou, Mas assim, né? é que a gente vê o Caleri e a gente como São Paulino vê, o cara se dedica, o cara toma porrada, não fica ele levanta, é um cara chato de marcar. Bate no zagueiro, não sai Jogou quase um ano machucado. Ele não é maravilhoso tecnicamente, óbvio que ele não é maravilhoso tecnicamente. Ele é mediano tecnicamente. Ele falou que ele é mediano tecnicamente. Mas, cara, ele vai entrar pro rol daqueles jogadores da história do São Paulo que se notabilizaram muito mais pela garra e entrega do que a qualidade técnica. Ele é do time do Lugano, desse time aí. Forlan. São os caras, bicho. E se tivesse que escolher pro time de vocês, Verratti ou Caleri? Mano. Caleri. Porque, peraí, mas é que tá. Não, mas peraí, vocês têm que entender o contexto. Peraí, vamos entender o contexto. Você não tem que perguntar isso pra nós, São Paulinos. Você tem que perguntar pros outros. Não, então, mas é por isso que eu fiz a pergunta pra todo mundo da mesa. Porque o negócio é o seguinte, Sombra, é mais fácil pro Caleri, mesmo o São Paulo não vivendo um bom momento nos últimos anos e tudo mais, mas o São Paulo sempre foi um time, tá? Mais bem construído do que o Vasco, com mais qualidade e tudo mais. Se o Verratti tivesse num time igual o Palmeiras, por exemplo, tava todo mundo falando que o Verratti era um dos melhores jogadores do campeonato. É por isso que eu tô falando, o Verratti naquele time do Vasco é um médico sem fronteira também. E se o Caleri tivesse no Palmeiras? E se o Caleri tivesse no Palmeiras? Agora coloca, por exemplo, o Caleri no Vasco, pra ver se ele conseguiria fazer muitas vezes o que o Verratti faz. Eu acho o Verratti um puta jogador. Põe o Caleri no Palmeiras também. Caleri no Palmeiras. Sim, mas é isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando. A comparação teria que ser ambos em bons times aí construindo jogada pra eles. Nós, São Paulinos, somos suspeitos, porque pra mim o Caleri tem direito de mandar calar a boca. É o cara, ele é o cara. O Caleri é o cara. Pra nós é assim... Agora os outros que tem que se manifestar, santistas, palmeirenses e corintianos. Mano, ele não é tão bom de bola assim. Até brinquei com você até me zoou muitas vezes. Mas porque o cara veio aqui no Corinthians, numa época que o Corinthians só jogava retrancado. Era o Carille também. O Corinthians e o Boca tiveram o Mauro Bozelli. O Mauro Bozelli é habilidoso, mas muito mais que o Caleri. O Mauro Bozelli no Boca, inclusive foi campeão com Estudiantes, com o time. Ele fazia muito gol. Só que você precisa colocar ele num time que joga atacando. Mas o Portugal, que os centroavantes que o Corinthians trouxe argentinos aí, velho, o El Tanque, o Herrera... Isso é horrível. Então, pra falar a verdade, de todos eles, o De Paula, o que eu gostava mesmo, pra falar, se tiver que escolher um, pra mim era o Herrera, mano. Eu gostava do Herrera. Ele se dedicava. Agora, dos argentinos últimos que o Corinthians trouxe aí, o melhor é o Garro.
Acho que esse cara, ele joga, inclusive, Não, tô falando do centroavante. Não, jogadores. Eu tô dizendo no geral. O melhor é o Garra aí, mas o Garro, se ele tivesse num time mesmo, o Garro, se ele tivesse num time, não numa porcaria que é mal treinada, porque hoje o Corinthians, apesar da vitória, ainda é um time muito limitado. O Garro, o Portuga, ele estaria entre os melhores mesmo do futebol brasileiro. Concordo. Isso é fato. Concordo. Inteligente, finaliza bem. Chuta bem, concordo. Possível time pra amanhã, então, Danilo. Vamos lá. O Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e o Wellington. Possivelmente aí nos dias finais, né? Luiz Gustavo, Alisson e Lucas, na frente Luciano, Nestor e André Silva. São as dúvidas que ele tem para montar esse ataque do São Paulo. Ele tem a opção do André Silva, do Juan, ou até colocar o Luciano como centroavante, porque ele gosta muito do Luciano, só que a gente não consegue imaginar o que ele vai fazer ali. Se ele vai deixar o Luciano de meia, como ele gosta também, vai pôr um Juan lá na frente. Só amanhã mesmo pra saber qual que vai ser a opção do Zuba. A torcida deu uma trégua pro Zuba? Deu. Não, deu uma trégua, né? Não tem mas trégua. não tinha briga com o Zubeldia naquele coisa de pedir cabeça. O que tinha, olha, nasceram muitas teorias da conspiração. Mas eu ouvi o senhor aqui, Sombra. No Energia em Campo, eu vi o senhor falando Luiz Carpini Zubeldia. Eu ouvi. Não, mas ele realmente, mas a armação tática dele lá, em vários momentos... Lembrando Carpa. Tava lembrando, realmente. Tava teimosinho. Mas, grande responsável, uma parcela responsabilíssima por essa virada do São Paulo, além de uma entrega melhor dos jogadores, que eles viram, né? E pisaram na bola, né? O Ferreirinha. Sim, entrou e assumiu a titularidade. O Ferreirinha na individualidade tá fazendo diferença. E vai fazer muita falta amanhã. E o futebol carece de cara que joga pelo lado. Ele lembra com velocidade. Ele lembra um pouco o Soteldo no jeito de jogar, sabia? O drible curto ali. Pode ser. É que o Ferreira faz mais gols, né? Agora tá fazendo. Sim. Não sei, talvez eu acho que no Grêmio ele não tenha tido 3 jogos seguidos como teve aqui no São Paulo. Ele machucou. Ele era bom no Grêmio. Ele machucou. Agora, quanto o Mas era bom já no Grêmio. Era bom, o Palmeiras queria ele uma época. Aí eu falei, vamos trazer que o moleque é bom. O moleque é bom. Mas, aí, ó. Quanto ao Zubeldia, o seu Luiz de Paula, ontem o Equador foi eliminado e já saíram notícias, né? Que ele seria um dos nomes pra... Vai pra onde? Tocar o projeto da seleção do Equador rumo à Copa do Mundo. Exato. Porque ele fez sucesso lá no país. Né? Já foram falados em 3 nomes aí, e o dele tava... Quem quer tirar o cara? Tava em primeiro lugar o dele. Ele é um treinador de nível internacional, já. Antônio Oliveira. É um plano A do Equador. O cara quase eliminou a Argentina. Aí precisa perguntar como do Equador, se ele não gostou do time. Bom, ele time joga bem pra cacete do Equador, velho. Vamos lá. O treinador do Equador, ele bateu de frente com alguns figurões. Por exemplo, a seleção do Equador, com todo respeito, ela não pode abrir mão de jogador igual a Arboleda. Eu não sei nem o que ele fez, mas não levar... Foi pra balada. Até aí... Ele vestiu a camisa da Venezuela. Ele vestiu a camisa da Venezuela. Mas tem um zagueiro melhor que ele lá, aí o mano vai falar que o Gato Félix é bom zagueiro. Mas, desculpa, não é, velho. O Félix Torres é o pai do Arboleda na seleção. Mas, se o Wellington for, viu, Danilo, pra ir agora... Vai ter que entrar um dinheirinho bacaninho. Tem que ter uma compensaçãozinha boa, até pensando em contratar alguém. Né? Só tem que pensar em trazer alguém. E só pra completar do Zubeldia, é um que tem que tomar também uma chamadinha ali. É mesmo? Porque, tudo bem, fazendo um bom trabalho, só que foi expulso de novo. Caramba, dá uma segurada aí. Ele tá no campo ainda. Ele tá pior do que o Abel. Porque o Abel, pelo menos, ele não invade o campo. O Abel xinga dali. Ele xinga lá dentro, lá no meio. O Abel, ele xinga aqui atrás da linha. O Zubeldia tá fazendo um bom trabalho. Mas o Zubeldia é normal de fazer isso. Fazia gol, ele entrava no campo comemorar, ele é meio doido. Mas sem fazer o papel de advogado do capeta aqui, mas aí que tá a diferença de postura da própria mídia. Quando é o Abel, tinha programa fazendo matéria, dando chilique, gente rasgando a roupa, chamando o cara aí até de bandido. Agora com o Zubeldia, por mais que eu ouça, olha, então, o Zubeldia tá errado. Foi bem menos, viu, mano? Aquela vez que ele chutou a garrafa que quase pegou na cara do outro cara, ninguém falou quase muita coisa também, não. O senhor tá falando isso pras pessoas erradas. Você fala, a mídia tá fazendo bem menos. Eu e o Marcão, e aqui a gente falou, o Danilo, a gente tá sempre falando, o cara não pode fazer isso, o cara não pode fazer isso, ele tá errado, tá errado, tá errado. Agora,
A mídia são vocês que tem programa de TV que ficam caladinhos. Não, negativo. O senhor também é outro que quando vai fazer uma crítica ao Zuzuba... Ai, nossa... Como? Nossa, o Zuzuba. O Zumagia. Ai, o Zumagia, nossa, ele deu 2 passos pra dentro do campo. Nossa, tá errado, hein, Zuzuba? Ai, calma. Não dá pra comparar. O negócio é o seguinte, os caras tratam dessa forma, Domênico Gato. Agora com o Portuga lá, com o Abel, os caras desciam a saroba no cara, era toda hora xingando. Ah, porra, não sei o quê. Ai, não sei... Ó, por exemplo, lá o Belmonte, ele xingou o Zuzuba, porque o Zuzuba tá invadindo o campo aí pra cacete. Não xingou também, né? Cadê? Deixa eu ouvir ele aí. Cadê o Bel? Cadê o Farol?